Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, nos coloquemos na presença de Deus para rezarmos juntos e ouvir a voz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje a igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. A palavra de Deus nos diz: Jesus, então, dirigiu-se às multidões e a seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam longas filácteos e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta palavra, já no início, ela é direcionada a mim que sou padre, a você que é fiel, irmão, irmã de caminhada. Jesus se dirige à multidão que o seguia e aos apóstolos, aos seus discípulos. E ele faz aqui, meus irmãos, como todo pai que corrige, Jesus faz aqui alertas duros a nós. Em primeiro lugar, o Evangelho começa a dizer o quê? Dos fariseus, os mestres da lei, que se sentam nas cátedras para ensinar. Ensinam a verdade, mas não as põem em prática. Podemos entender essa palavra de duas maneiras. Em primeiro lugar, meus irmãos, aquela velha frase que nós conhecemos: faça o que eu ensino, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Infelizmente, nós estamos nesse tempo onde esse é um critério, às vezes, para nós não inventarmos desculpa. Ah, mas eu não vou na igreja porque fulano que está lá é errado. Eu não vou porque aquele padre que está lá é errado. Eu não vou porque aquele coordenador que está lá é errado. Bem, eles podem ser errados e eles vão responder por isso. Mas eu vou à igreja por causa de nosso Senhor. Eu vou à igreja por causa de Nossa Senhora. Eu vou para receber e comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, eu quero dizer que isso não pode ser desculpa para nós. Eu não posso usar o outro, a vida do outro, como critério para mim. Critério para a minha e para a sua vida é Cristo, é nosso Senhor. Quando, por exemplo, por causa do padre, você deixa de ir à Santa Missa, na verdade, você está deixando Jesus. Nada vai mudar na vida daquele padre, mas muda na sua,
porque você fica sem Jesus. Então, a palavra nos diz, né, em outra passagem, caminhemos olhos fixos em Jesus. Caminhemos olhos fixos no Senhor, porque é por causa dele que estamos aqui. A igreja, meus irmãos, nos ensina a sua doutrina, a sua palavra, mas às vezes os homens da igreja, os padres, os bispos, aqueles que estão à frente de algum trabalho pastoral, eles erram, eles omitem opiniões e acabam errando, mas nós precisamos distinguir aquilo que é doutrina, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é o ensinamento do catecismo e aquilo que é opinião própria, às vezes de um padre, de alguém que está pregando. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra, conhecer o catecismo, conhecer os ensinamentos, para que eu não tome opiniões como verdade para a minha vida. Essa palavra que é dita aqui, né? Os mestres da lei, os saduceus, eles se sentaram na cátedra de Moisés para ensinar. Essa palavra Jesus, ele fala sobretudo para nós sacerdotes, assim como ele estava falando para os discípulos ali. Um santo da nossa igreja, São João Crisóstomo, meditando essa palavra, ele diz que não é a cátedra, não é a cadeira que santifica o sacerdote, mas é o sacerdote que santifica aquela cadeira. Ou seja, os frutos do ministério do sacerdote não virão em virtude do seu saber, daquilo que ele ensina, mas sobretudo da sua santidade, daquilo que ele vive. Portanto, meus irmãos, e sobretudo eu tomo essa palavra para mim hoje. Eu não posso, e aí uma outra interpretação, eu não posso ouvir a palavra na igreja de uma forma, eu como pregador não posso pregar uma coisa e viver outra. Isso, meu irmão, minha irmã, pesará no dia do meu juízo de uma maneira muito grande. E São João Crisóstomo continua ensinando. Muito mais digno de reprimenda, aliás, é aquele que ensina e não faz, do que aquele que só escuta. Ou seja, eu como sacerdote que prego, que ensino, tenho essa missão. Eu sou chamado a viver. Você que é pregador, você que é ministro da palavra, você que tem alguma missão, alguma função na igreja, alguma missão dada por Deus, você precisa viver, vamos dizer assim, nós precisamos viver aquilo que nós dizemos. Não podemos cair nessa mundanidade, como o Papa Francisco diz, de falarmos, de ensinarmos coisas pesadas, doutrinas duras, sermos radicais com os outros. E São João Crisóstomo mais uma vez nos ilumina com o seu ensinamento. O padre, o pregador, ele precisa ser radical consigo. Ele precisa ser radical na vivência daquilo que ele diz. Então, meus irmãos, precisamos ser radicais conosco. Precisamos ser radicais em ouvir a palavra e colocá-la em prática. Senão vamos viver uma mentira. Senão estaremos nos condenando por aquilo que vivemos em Deus. Isso é muito sério. Se eu vivo um ministério longe daquilo que é o ensinamento da igreja, longe daquilo que eu falo, eu serei digno de muita condenação, de uma reprimenda muito mais severa do que aquele que não vai à igreja, do que aquele que não conhece a palavra. Então, em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando isso. Depois a palavra nos diz aqui que os fariseus e os mestres da lei, eles colocavam longas franjas e filácteos, né? Palavra aqui estranha a nós, nas suas roupas, na testa, no seu manto, para mostrar para as pessoas que eles conhecem da lei, que eles vivem a lei. Veja, meus irmãos, o aspecto externo,
Por que eles faziam isso? Isso aqui era uma orientação espiritual do Antigo Testamento. A conclusão da oração do Shema Israel pedia exatamente isso, que eles trouxessem diante dos olhos a palavra, os ensinamentos, os mandamentos. Então, eles faziam isso por um costume religioso, para que eles tivessem diante dos olhos os mandamentos. Então, esse filáctio aqui era uma espécie de um cilindro deste tamanho que eles amarravam na testa, amarravam nos braços, e ali dentro tinham os 10 mandamentos ou alguma parte da lei. Essas longas franjas também são o quê? São pergaminhos, papéis, que traziam ali algum mandamento ou algum trecho da Torá, né, do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Mas isso se tornou o quê? Isso se tornou um adereço. Eles usavam aquilo como uma coroa para mostrar para os outros, quando na verdade o sentido verdadeiro era o quê? É você ter diante, vou fazer aqui, diante dos olhos, a palavra de Deus para você. Eu não posso me esquecer da paixão do Senhor. Eu não posso me esquecer que a palavra de Deus me manda amar o próximo. Eu não posso me esquecer que a palavra de Deus me manda amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso me esquecer que a palavra me pede não pecar contra a castidade, mas isso não é para eu mostrar para as pessoas, isso antes é para mim. Então, eles acabaram pervertendo a palavra. Eles usavam todas aquelas franjas e filácteos e tudo, para quê? Para mostrar para as pessoas, olha como eu trago a palavra, olha como eu sou, quando na verdade eles não colocavam em prática. Então, meus irmãos, nós precisamos ter diante dos nossos olhos a palavra de Deus. Como eu disse, eu preciso ser radical comigo. Você precisa ser radical com você, sobretudo nesse tempo quaresmal. Cada um de nós precisa ser radical com a sua própria vida, com a sua vivência, com os seus vícios, e vivermos as virtudes. Então, precisamos trazer a palavra diante dos nossos olhos, precisamos viver a palavra. Depois Jesus aqui usa a expressão rabi. Eles gostavam de ser chamados nas praças públicas de rabi. Nós costumamos traduzir essa palavra como mestre, não é? Mas ela também pode ser traduzida como o quê? Meu Senhor, meu mestre. Eles gostavam então porque era uma forma de status quando eles eram chamados de rabi. Por quê? Era como se as pessoas dissessem meu mestre, meu Senhor. Olha só como nós corremos o risco, nós padres, nós que estamos à frente das coisas da igreja, corremos o risco de tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Por isso Jesus está dizendo aqui, um só é vosso mestre, um só é o rabi, um só é o meu Senhor, Senhor da minha vida como padre, da sua vida. Então, meus irmãos, incensar as pessoas. E pior, falo para mim, falo para você que está na caminhada, você que tem alguma missão e função na igreja, gostar de receber incenso, de ser incensado, né? Como esses fariseus e saduceus e mestres da lei gostavam. Isso inflama o nosso ego. E isso nos impede de viver a humildade, a pobreza e, sobretudo, a obediência à voz de Deus. Depois, nosso Senhor na palavra vai dizer aqui, a ninguém na terra chameis de Pai, pois só tendes um Pai celeste. Meus irmãos, Pai, o termo Abá, era uma forma de elogio aos grandes mestres. Chamá-los de Pai, de Abá, né? Ou seja, os grandes guias, os grandes pais. Então eles também gostavam disso. Então Jesus está dizendo, um só é vosso Pai celeste. Um só é vosso Pai celeste. Jesus termina dizendo aqui na palavra, antes,
O maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Meus irmãos, nós temos que evitar também um outro grande pecado, que é o escrúpulo. Sermos escrupulosos. O que é uma pessoa escrupulosa? Ela quer cumprir as minúcias, ela se preocupa demais com as minúcias das coisas. Como Jesus vai dizer no outro evangelho: olha, vocês pagam o dízimo do tempero. Vocês pagam o dízimo da hortelã, do cominho, do tempero. Mas vocês não vivem a palavra. Então, a pessoa escrupulosa, ela se preocupa, não, a minha roupa não pode estar amarrotada. Estou dando um exemplo, né? Minha roupa não pode estar amarrotada. Eu não posso me sentar, olhar para o lado na Santa Missa. Eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. Quando eu faço alguma coisa, será que eu pequei quando eu fiz isso? Meus irmãos, nós somos chamados a viver na liberdade dos filhos de Deus. A nossa consciência, ela é orientada pela palavra e pelo catecismo, e não por regras morais e de vivência que nós inventamos, porque senão vamos cair naquela coisa, né? Também no julgamento. Eu costumo fazer assim, eu costumo viver a minha fé assim. Nossa, então fulano não faz isso, e fulano está errado. Nós criamos normas, criamos leis na nossa cabeça, na nossa mente, e vamos assim pesando, fardos pesados, como a palavra de Deus diz. Vamos nos enchendo de fardos e fardos e fardos, quando na verdade somos chamados a viver no seguimento a Jesus, no amor a Cristo, na fidelidade a Ele. E o que é ser fiel a Cristo? O que é seguir a Cristo? O ensinamento da igreja, a doutrina da igreja, o ensinamento de sempre da igreja, a palavra de Deus que não muda, o catecismo que não muda. Não opiniões, não coisas que eu acho que são espiritualmente maravilhosas. Às vezes para mim pode ser, mas para o outro não. Então, eu preciso viver a minha fé e ser rigoroso comigo. Eu preciso usar aquilo que eu sei da doutrina da palavra. Para quê? Para servir e não para ser visto. Costumamos usar aquela frase, não é? Lugar de ser reconhecido não é na igreja, é no IML. Lá no IML é que cada cadáver que lá está é reconhecido. Tem uma plaquinha lá no dedão, pendurada, e aquele é reconhecido. Aqui não, aqui nós estamos para adorar. Aqui nós estamos para servir e ser inteiramente de Jesus Cristo. Então é isso que nós buscamos na palavra hoje. Que nós, meus irmãos, tenhamos uma fé pura, e esta fé pura é alicerçada no ensinamento da igreja, é alicerçado no ensinamento e não nas opiniões dos homens da igreja, mas naquilo que a palavra de Deus nos diz e o catecismo nos diz. Para isso precisamos conhecer. Então que você mergulhe e conheça a palavra de Deus, para que você, na sua consciência, siga retamente. E não encha a sua consciência de coisas, de preocupações, de normas, de pesos, de opiniões que não condizem com aquilo que o Senhor quer. Senhor, nós te pedimos a tua graça neste dia para nós, homens e mulheres da igreja, para os sacerdotes, para os bispos, para o Papa. Pedimos, Senhor Jesus, que a tua graça nos oriente e nos conduza, que o Senhor nos tome pela mão e não nos deixe cair na vaidade, não nos deixe, Senhor Jesus, cair no orgulho, não nos deixe, Senhor Jesus, inchar por causa dos incensos que nos lançam. Que nós sejamos aqueles que servem, que nós nos preocupemos, Senhor Jesus, em servir e não em ser vistos. Que nós, Senhor Jesus, ouçamos a tua voz que fala
perenemente pela Santa Igreja, que nos ensina o caminho a seguir, que nos ensina a verdade, que nós, Senhor Jesus, possamos viver no amor a Ti sobre todas as coisas e ao próximo. Que pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e São José, o Senhor derrame a sua bênção sobre nós e essa bênção permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.